E aí, moçada, como vocês estão? Tudo bem? Então, a aula de hoje é uma revisão, na verdade, da revista. E aí, o tema que eu queria trabalhar com vocês seria Viva para agradar a Deus, porque esse é o tema que a gente trabalhou nessas 16 lições que a gente teve, né? E aí, eu fiquei pensando como é que a gente agrada a Deus, né? Porque tem versículo que fala que aquele que me obedece, esse me ama. E quando a gente ama alguém, a gente quer agradar esse alguém. Então a gente oferece o nosso melhor, a gente faz um esforço para poder fazer aquilo que o outro gosta, né? Então a gente leva aquilo, sempre o outro, a gente trata o outro como se fosse maior que a gente, mais importante que a gente. E aí eu fiquei pensando nisso e foi o que Cristo fez, né? Aí eu falei, bom, isso é uma forma de viver para agradar a Deus, né? E aí depois eu também fiquei pensando naquele versículo, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu fiquei pensando comigo assim, qual a diferença entre agradar e amar? E aí a gente trabalhou alguns temas que envolvem isso, né? Envolve imitar a Deus, envolve ser um povo contagiante, o que o cristão deve ter, deve fazer, como ser um modelo, pensar ou não pensar. Então tem várias coisas que vão pontuando. E o que mais falou ao meu coração está em João 14, na verdade, aí eu vou ler para vocês, beleza? Tá assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês dentro de pouco tempo. O mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vós. Quem tem os meus mandamentos, ele obedece, e esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E aí eu fiquei pensando, eu falei, a gente tem a promessa mais maravilhosa, a forma de saber como agradá-lo. Eu acho que esse foi o resumo de tudo aquilo que Deus espera de nós e aquilo que ele fez por nós, né? Porque a coisa mais importante ele já fez. Cristo já morreu na cruz por nós e ele ainda promete se revelar pra gente dia após dia. E é uma coisa muito simples, amá-lo sobre todas as coisas. E aí quando você ama, você automaticamente agrada. E aí fez sentido pra mim essa questão de sem fé é impossível agradar a Deus. Porque como você recorre àquele que você não reconhece? Como que você pede ajuda ou ora para um Deus que você acha que não existe? Então eu acho que quando você ama, e aí você procura conhecer a Deus, conhecer o gosto dele, aquilo que é importante para ele através das orações, através da Bíblia, através da EBD, através desses pequenos, grandes detalhes, porque é uma coisa muito pequena, que leva pouco tempo, 10 minutinhos que a gente lê a palavra de Deus por dia, se torna uma coisa muito grande na somatória dessa caminhada que a gente chama de vida. E isso faz muita diferença. E aí a gente vai conhecendo o ser que a gente ama, que é Deus. E aí aos pouquinhos ele vai moldando a gente até que a gente chegue à estatura do varão perfeito. E automaticamente a gente, à medida que a gente vai lendo a Bíblia, vai demonstrando o nosso amor, vamos nos esforçando para obedecer, nós vamos imitando a Ele, nós vamos falando dele, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Entendeu? Então, na verdade, a gente vai policiando aquilo que a gente pensa, a gente vai policiando a forma com que a gente age, a gente vai policiando aquilo que a gente fala, nós também vamos policiando se a gente obedece ou não o papai e a mamãe, porque aí já não é mais uma coisa diretamente com o papai e com a mamãe, mas é aquilo que agrada ou não o coração de Deus. Eu acho que é isso a ideia de viver para agradar a Deus, colocar a Deus acima de todas as coisas, acima até mesmo da gente, e procurar todos os dias, nas pequenas e nas grandes coisas, fazer algo que coloque um sorriso na boca de Deus, porque Ele é a prioridade. É como se vocês não gostassem... É como, por exemplo, a minha mãe. Eu gosto muito de lasanha. Nossa, eu gosto muito, 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 muito. E às vezes, quando ela quer me agradar, eu chego no almoço de domingo e tem lasanha. Eu me sinto muito feliz. E às vezes o prato preferido dela nem é lasanha. Mas no almoço tem porque é o meu. Então, na verdade, ela abre mão do direito dela de fazer qualquer outra coisa que ela goste por mim. E aí, por estar muito feliz porque eu comi lasanha, eu lavo a louça.
É um exemplo muito simples, mas é uma troca que ela acontece a vida toda. À medida que você decide obedecer a Deus, as bênçãos de Deus estão sobre você, porque você segue os princípios de Deus. E a única forma de seguir essa linha é justamente lendo a Bíblia, orando, se dedicando, falando para outras pessoas o milagre que Deus fez e é nas nossas vidas e conhecendo Ele todos os dias. Ele nos revelou através da Bíblia o básico. E aí o nosso relacionamento diário, aquilo que a gente se dedica, os estudos, as aulas da tia Favia, as aulas da tia Eliette, da tia Celi, todas essas aulas somando vão moldando o nosso caráter até o dia que a gente poderá chegar no céu, abraçar Deus, ver aquele sorrisão de Deus e Ele dirá: bendito, filho, servo amado, servo bom e fiel, vem à casa do teu pai, bendito do teu pai. Eu acho que essa é a frase que todo mundo merece e quer ouvir. E aí eu acho que quando a gente ama a Deus e reconhece quem Ele é na nossa vida, não tem como guardar Ele pra gente. E eu acho que foram esses aspectos, foram essas coisas, esses detalhes que a revista trabalhou nos nossos corações todos os dias, todos os domingos, todas as aulas. Nunca deixem de ler a Bíblia. Nunca deixem de prestar atenção na aula, nunca deixem de orar, nunca deixem de perguntar, nunca deixem de questionar. Nunca deixem. Porque como Jesus disse, a gente vive porque Ele vive e Ele já nos revelou, mas também nos deu um auxiliar que revelará ainda mais. Então é uma caminhada contínua, gente. Não é algo que começou e já teve um fim. É algo que vai ser eterno. Entendeu? É maravilhoso estar na presença de Deus. É maravilhoso viver para agradar a Deus. E isso daí não é algo ruim. Abrir mão de nós mesmos para agradar a Deus não é ruim, muito pelo contrário. É muito bom, porque Deus é generoso, é misericordioso. E às vezes a gente faz algo tão pequenininho como pecadores que somos. E Ele nos abençoa de forma enorme, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele fez promessas pra gente, Ele se importa com a gente. Ele é enorme, gigante. Ele conta as areias que existem na praia. Entendeu? Ele mede a quantidade de água na palma da mão. Gente, o mar cabe na mão da gente? Olha o tamanho do mar, olha a maravilha, a imensidão que é. E pensa num ser tão grande, que nada precisa da gente, mas que nos ama de forma enorme, a ponto de mandar o seu filho à terra, morrer na cruz e querer o nosso amor. Entendeu? Então eu acho que foi isso que a revista trabalhou. E eu acho que a melhor coisa que vocês podem fazer na vida é se dedicar em continuar a conhecer a esse Deus. É insistir em permanecer na presença desse Deus. Independente do que ocorra, independente do que aconteça, Ele é o teu porto seguro. Corra para lá. Corra para Ele. Fala com Ele. Põe um sorriso no rosto de Deus, ainda que esteja difícil. Nunca se esqueçam disso. Se Deus estiver no controle, vocês podem ficar sossegados. Beleza, gente? Enfim, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Era essa a revisão que eu queria fazer e eu tenho um pedido. Aproveita esse momento que vocês estão tendo. A aula é curtíssima, entendeu? É só realmente para relembrar. É uma repassagem em tudo aquilo que a gente já viu. E tira um minuto para agradecer a Deus e para pedir para Deus para eles ajudarem vocês a permanecerem sempre conhecendo a Ele, a terem a plenitude do conhecimento de Deus, a terem intimidade com Deus. Pede para Ele ensinar vocês a orarem, porque não é tempo perdido, muito pelo contrário. Isso vai fazer uma diferença enorme na vida de vocês, beleza? A gente tem aí 1 minutinho aí. A gente não vai morrer por perder 1 minutinho, por gastar esse 1 minutinho. Busque a Deus. Encerra a revista buscando a Deus e perguntando para Ele como é que Ele quer ser agradado. Pede para Ele aumentar no coração de vocês o amor por Ele. Beleza? Tá joia? Beijo para vocês.